Boa tarde a todos. Quero agradecer a coordenação do evento por ter me convidado a essa palestra, uma grande responsabilidade. Gente, eu tenho só 50 minutos de palestra, então vou ter que encurtar, eu lamento, né? Nós vamos falar sobre as emoções. Olha, a eubiose, ela nos traz conhecimentos, informações transcendentais, né? Coisas que vão lá para cima. E como o Newton também explicou na palestra dele, nós temos conhecimentos através da eubiose com coisas lá de trás, né? Desde o princípio da criação, as raças, sub-raças e coisa e tal. Mas também a eubiose nos dá informações de coisas extremamente corriqueiras, mas também úteis e práticas no nosso dia a dia. Como é o passo para a gente chegar lá, né? E os centros são as emoções. Esse aqui é um tópico muito importante que a gente estuda num dos primeiros graus da eubiose, né? Dentro da instituição do conhecimento do professor Zé Henrique Souza. Pode passar. Então, gente, olha, nós vamos aqui a agenda, né? O que nós vamos falar? Rapidamente, emoção tem muito a ver com os relacionamentos, tá? Então é no nosso dia a dia, não é lá no templo só, ou aqui, ou na escola, não, relacionamento, né? Emoção e sentimento, as pessoas confundem muito emoção com sentimento, diariamente a gente vê isso, tá? Esse equívoco entre emoção e sentimento. Vamos falar um pouco sobre o aspecto científico da emoção, né? A gente ter parâmetros lógicos e racionais, coisas que a gente possa medir, né? E ter uma relação com a emoção. Emoção, evolução e mapa astral. Isso aqui também é um conceito bem diferente, extrapolado, quando a gente pode estudar. Quem conhece o mapa astral, quem já fez seu mapa astral, como que você pode ver um pouquinho sobre as questões da emoção no seu mapa astral. Nós vamos falar sobre escandas e nidanas, que também o Mark já falou um pouquinho da gente, né? Que são as tendências positivas e negativas que a gente traz, e emoção e evolução, que é a síntese e o tema principal dessa palestra, né? Que tem a ver com o planeta Mercúrio. E depois a gente vai encerrar com o resumo. Pode passar. Bom, inicialmente vamos falar dos relacionamentos. A gente se sente mais à vontade, a gente conhece as emoções na família, né? Desde criança a gente não tem convívio social, é um convívio muito estreito, com primos, com tios, tias e às vezes vizinhos, né? Então é dentro da família, no ambiente familiar, que a gente tem contato com as emoções. E a família é o núcleo da sociedade. Então percebam aí a importância, né? Porque o que acontece com a criança, ela entende que a vida é assim e ela leva para o resto da vida. Então por isso que a família é o núcleo da sociedade, da forma que a gente se relaciona, as emoções, sentimentos que nós temos em família, nós vamos projetar isso no nosso relacionamento social futuro. E é na família que nos permitimos extravasar nossas emoções. Na sociedade a gente fica cheio de dedo, tem que ser educado. Na família não, você já, né, manda as favas, já fica nervoso, fica emburrado, briga, você fica mais à vontade. Então é interessante que na família a gente consegue identificar melhor as nossas emoções do que na vida social. Às vezes na vida social você deve conhecer gente que na sociedade é uma luva, é uma coisa linda. Chega em casa, o bicho pega, né? E no namoro também, olha, a vida amorosa é fortemente influenciada pelas emoções. É óbvio, todo mundo sabe disso. Tá certo? E mais do que em família, no convívio íntimo e conjugal, que nos permitimos viver mais as nossas emoções. Por isso que o casamento é um sacramento. Quando fala que casamento é sacramento, não é necessariamente o casamento lá no cartório, não. É o convívio íntimo. Porque a gente tem que tirar as máscaras. Você engana a pessoa um dia, uma semana, um mês, 2 meses, anos não. Não dá, né? Quando a gente está namorando, quando a gente está noivo, a gente escolhe o melhor dia para encontrar a pessoa, para a gente sair, para a gente passear. Quando você está casado, não, né? Você briga no trabalho, a mulher tem TPM, o cara é despedido, sei lá, tá tudo, vem a conta para pagar, vem tudo junto, bate o carro, tá tudo lá. Então a gente não
mantém as máscaras, então as emoções vêm. Por isso que é muito importante, né? Nós temos, né, no mapa astral, por exemplo, a casa 8. A casa 8 ela é analogada pelo signo de Escorpião. Há quem diga que é um inferno, né? A casa 7 é o casamento, então depois do 7 vem o 8. Aí você vai para o inferno. Né? Mas por quê? Porque exatamente a gente é obrigado a ver a nossa limitação, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. Né? É no atrito das pedras que elas vão se polindo. Olha que interessante. Né? No social, o Platão conceitua que o ser humano é um animal essencialmente social. A gente não consegue ficar sozinho. Então, se uma pessoa quer ficar sozinha, uma pessoa não quer se casar, tem alguma coisa estranha. Não estou dizendo que é problema, mas que ela é diferente da maioria do ser humano, né? No âmbito social, as emoções hoje imperam e movimentam a massa. Gente, as emoções movimentam a massa. Mas peraí, Joana, de onde você está tirando isso? Religiões, shows artísticos que vão milhares de pessoas, jogo de futebol que enche estádio, é pura emoção. As pessoas buscam emoção. Percebe isso? Esportes radicais. Aquele pessoal... eu dei risada, mas não é para dar risada não. Eu dei risada porque eu lembrei do Chico da Tiana. Que ele fez uma coisa que rico, né, não tem o que fazer, fica gastando milhões para ir ver lá o Titanic e acaba morrendo lá. As pessoas, sabe, buscam emoções. Elas vão escalar a montanha, botar a vida em risco. Percebe? Olha a importância das emoções. Né? Controlar emoções é controlar pessoas. Presta atenção. Né? Quando a pessoa consegue controlar a sua emoção, ela controla as pessoas. Pode passar. Aqui. Emoção e sentimento. Vamos lá. Definição de sentimento. Não é emoção. Sentimento. Ok? Estado ou condição. Isso aqui é de psicologia. Site de psicologia. Tá, gente? Tá bom? Gente, essa palestra, estou vendo que a gente está querendo tirar foto. Fica à vontade, tá? Nós estamos gravando e depois nós vamos compartilhar no nosso canal do YouTube gratuitamente. Quem quiser assistir, baixar, fica à vontade, tá? Bom, o que é sentimento? Estado ou condição psicológica e suas manifestações originadas das pulsões de um afeto ou aversão íntima. Ok? Lá de dentro. Envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Ou seja, você tem que entender. Sentimento passa pelo processo cognitivo e é interno. Muito bem. É construção, ele perdura, o sentimento ele perdura, não é momentâneo. Ó, tô chegando aqui, estou destacando algumas palavras, depois nós vamos comparar com a emoção. Estado afetivo que se produz por causas que o impressionam. Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, quem é que cria o sentimento? As emoções. As emoções produzem os sentimentos, tá? Tipos de sentimento: felicidade, humor, alegria, amor, gratidão, esperança, tristeza, medo. Aí tem os positivos e os negativos, né? A hostilidade, a frustração, a raiva, desespero, culpa e ciúme. Bom, mapa astral e sentimentos. Olha, os luminares têm muito a ver com os nossos sentimentos, né? Sol e Lua. Casa 4 e casa 5. Isso, claro que eu estou falando didaticamente, para quem entende um pouco de astrologia, poder analisar lá a questão do seu mapa astral. A família como um todo. Aí o que eu quero dizer com família, Juarez, quando eu falo de mapa astral? Às vezes Lua, né? Aí você vai ver onde que está a Lua, que signo que está na casa 4, e aí vai. Né? Arquétipos do inconsciente, todos os arquétipos que digam respeito ao inconsciente, direta ou indiretamente. Então tem Lua, tem Netuno, né? Às vezes reflete na casa 8 também. Criatividade. Olha, criatividade tem tudo a ver com sentimento. Então, eu não tenho criatividade. Como é que estão os seus sentimentos? Como é que você está trabalhando os seus sentimentos? Né? Aí eu quero ter mais criatividade. Então, trabalhe os sentimentos, bloqueie seus sentimentos. Né? Amor e fidelidade e receptividade. Né? Então, são questões que você pode ver no seu mapa astral, tá? Amor e fidelidade, receptividade, casa 7, e aí vai, pode passar.
Eu não vou entrar em detalhes porque a gente está com tempo curto, né? Se sobrar um pouquinho de tempo para vocês também poderem perguntar, caso vocês queiram. Definição de emoção. Agora vamos ver a diferença. Emoção, né, é uma herança atlante, tem a ver com o nosso passado, né? O Newton falou muito bem, né, da questão da Atlântida, coisa e tal, né, que é lá de trás. Então, a emoção, diferente do sentimento, né, ela vem do nosso passado, que leva uma pessoa a reagir diante do acontecimento. Percebe? É uma reação. Emoção é reação. O final são, lembra? Ação, ação, fazer alguma coisa. É mais ativo, ok? Né? Emoção é uma atitude, é uma reação, né? Natureza prática e objetiva, material e evidente. Material e evidente, não fica escondido. Você vê? Você consegue identificar, né? Não é interno. Relaciona-se com os 5 sentidos e os fatos reais. 5 sentidos. Nós vamos ver aqui que a astrologia, que eu não coloquei, acho que deve ser na próxima coisa. As emoções têm a ver com Vênus. Vênus, muitos astrólogos, muitos jornalistas, programas de televisão, falam que Vênus é o planeta do amor. Não é o planeta do amor na minha concepção. Ou no máximo, ele é o planeta do amor físico. Ele é sensorial. O Mark estava falando na palestra dele, lembra da carruagem lá? Então, é o corpo físico, tá? Então, emoção tem a ver com as coisas físicas, materiais, evidentes. Relações com 5 sentidos e fatos reais. Sendo que o sentimento, lembra que eu coloquei o Sol e a Lua? É outro nível, é outro patamar, tá? É instintivo, não envolve pensamento. É uma reação, é animal. Atlante, passado, é instintivo, é animal. Nós temos uma palestra que eu e a Letícia demos sobre os 4 tipos de amor, segundo os gregos antigos, né? Então, o nível mais baixo do amor é o porneia, que é o nível Marte e Vênus. É o nível entre macho e fêmea. Ponto, macho e fêmea. Ponto, não tem amor, tem sexo, tá? Então, a emoção tem muito a ver com isso. A gente, às vezes, não percebe. Por exemplo, às vezes a gente compra um carro novo, bonitão, tem muito cara que faz isso. Para quê? Para se exibir, né? Para atrair mulheres, ou, né, se fazer competir com potência ante a outros homens. E mulher é a mesma coisa, compra um vestido bonito e coisa e tal. Então tem um fundo sexual, muitas vezes, né? E curta duração. Lembra que o sentimento perdura, né? Já a emoção é de curta duração. Fogo-fato, né? Pá, aquela coisa. Função das emoções, ser um termômetro indicando nossa compatibilidade ou não com pessoas e situações. Tem a ver com defesa, tem a ver com sobrevivência, instinto. São sensações, né, de modo intuitivo, perceptível e através de experiências vividas. Dar origem aos sentimentos, é uma das funções, né? E a reação é instintiva, é reação, não pensa. O sentimento tem um processo cognitivo. Isso aqui, gente, não é o Juarez que está falando. Isso aqui é site de psicologia, que estuda em faculdade, que a gente estuda, ok? Tipos de emoções, choro, riso, você vê, né? Recuo por medo, excitação sexual, surpresa, confiança, nojo, prazer, alegria. Tá vendo como é claro e evidente? E é tudo de reação, né? Tudo de uma reação. Pode passar, amor. Bom, na tradicional medicina chinesa, a gente pode também estudar um pouquinho sobre as nossas emoções. E isso é muito bom, por quê? Porque nos dá elementos. Cada ramo de conhecimento, ele nos dá algumas informações adicionais que a gente pode ir montando como um caleidoscópio, né? Como aqueles joguinhos de quebra-cabeça. Se você quer trabalhar, se você quer se entender, se você quer se estudar, se conhecer, a gente tem que abrir. Porque quando a gente fala, não, eu só acredito nisso, você está limitando o seu acesso às informações. Você está se restringindo a um campo muito pequeno, né? Então, olha, por exemplo, a raiva, né? A raiva é do elemento madeira, que está ligado ao fígado. Gente, isso aqui eu não sou especialista, também eu encontrei com fontes de informações da tradicional medicina chinesa. Então, se tiver alguma coisa errada, a minha professora aqui pode me corrigir. Ela é especialista nisso.
Alegria, do elemento fogo, ó, que está ligado ao coração. Então assim, a pessoa não tem alegria, ou tem muita raiva, ou não sente raiva, é uma pasmaceira, né? É uma barata morta, né? O que acontece? Tem algum desequilíbrio aqui. Percebe? Nós estamos falando de emoções e sentimentos, né? Tristeza, elemento metal que está ligado ao pulmão. Preocupação, muito preocupado, estresse e tal. É o elemento terra que está ligado ao baço. E medo, elemento água que está ligado ao rim. Gente, o medo, na prática, eu observo que a grande maioria da nossa sociedade tem mas muito problema com medo. Por quê? Porque a nossa sociedade é castrativa. Tem gente que tem medo de falar em Lúcifer, como o Newton falou agora há pouco, brilhantemente. Ele foi de uma forma leve, natural, espontânea, né? Mas tem gente que tem medo só de falar, só de pensar nisso, nessa palavra. Imagine em sexo, imagine em outras coisas, né? Então, aqui o medo é uma coisa que está permeando muitos problemas da humanidade. Olha, autoconhecimento, né? São vários, aqui eu reduzi para a gente apresentar os principais, né? Formas de você controlar as suas emoções. Veja bem, emoção leva ao sentimento. Então não é para você tirar a emoção. Se você tira, você não desenvolve sentimento. Se você não desenvolve sentimento, você não evolui. Ué, nós queremos evoluir. Percebe? Então você tem que controlar. Então, primeira coisa, mais importante, é o autoconhecimento. Usar qualquer forma de você se conhecer. Hoje a nossa humanidade ela é muito movida para o exterior. É você falar do time de futebol, falar do político, falar do vizinho, falar da roupa da moça que foi lá na igreja, sabe? Você fala dos outros, das coisas, e a gente não olha para a gente mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos colocar o conhecimento de nós acima de tudo. E em cada momento, em cada instante. Sabe? Que nem agora. Atrasou aqui, mudou a programação e eu estava me estudando. O que eu estava sentindo, o que eu estava sentindo, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, o que significa. O que significa essas coisas, esse atraso? Olha, gente, você pode encontrar 1000 explicações, né? Da organização, do palestrante anterior, da vida como um todo. Tem alguma mensagem para mim? É que nem o Newton está falando, ele está lá, às vezes ele fala uma coisa e acontece. Se você não estiver fazendo ligado, você não vê. Você não vê. Tem gente que procura muito, passa na frente 3 vezes em cima do negócio que está querendo, está procurando e não acha. Né? Que nem ele falou, os judeus estão esperando até hoje o Messias. Ele veio, mataram ele, estão esperando ainda. E vier, mata de novo. Vier, mata de novo. Técnicas de respiração e meditação. Técnicas de respiração e meditação. Isso aqui estava no site de psicologia. E na eubiose nós temos exatamente isso aqui, ó, respiração e meditação. A gente aprende lá. E mais, com chaves, que nem o Marco bem falou, né? Parece que a gente até combinou a palestra dele foi ótimo. Parabéns, Marco. Sabe, que você vai ter chaves, vai ter sons certinhos, vai ter palavras mágicas para você ativar determinadas coisas. Sabe, você saber a chave, o buraco vai abrindo as coisas, vai facilitando a nossa vida. Então você percebe, eu sou uma pessoa, gente, que eu comecei meu esoterismo nessa vida, né? Cedo. Eu posso dizer que com 5 anos de idade eu já estava interessado em esoterismo. Eu passava na banquinha, nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo, não tinha banca de jornal, tinha uma loja de roupa que eles botavam assim um mostruário na rua, com revistas e jornais, e tinha aquela revista Planeta no formato francês, eu ficava louco com aquelas imagens, né? E depois, eu com 15 anos, eu tive contato com um senhor, que era Rosa Cruz, e aí vai, né? Mas sempre me despertava esse conhecimento, essa busca desse entendimento, tá? A análise racional e aberta de suas atitudes. Olha, não pode usar a emoção. Nossos atos, você fala, não, eu sou culpado, aí eu errei, nossa, não posso errar nunca, eu sou a pessoa mais perfeita, eu faço tudo errado. Mas isso não vai ajudar, velho. Não vai ajudar. Você tem que fazer uma análise racional, fria. Se estudar, peraí, eu fiz isso, estava errado? Tá.
Por que está errado? Ah, porque eu sofro as consequências. Mas tá bom, eu posso mudar? Por que eu fiz isso? Quais foram as circunstâncias? Como eu posso mudar a minha atitude? Porque você não pode mudar o resultado, mas você muda a atitude que gera aquele resultado. Racional, olha, mental. Empatia, se colocar no lugar dos outros. Tem gente que só pensa em si mesmo. A maioria das pessoas acha que ela é o centro do mundo, do universo. Você quer ver onde você acha isso? Facinho, onde você vai estacionar carro. Tem bonitão que pega 2 vagas só para o carro dele. Né? Ou ele para no meio, ou ele para torto assim. Ele não pensa que tem outras pessoas que estão também, que vão precisar daquele local. E isso, gente, é um exemplo. Está cheio de gente assim, só pensa em si mesmo. E ele é maldoso? Não. Se você perguntar, eu não sabia, não percebi. Eu esqueci. Não é maldade. É falta de autopercepção. Entendeu? Pensar antes de agir. Isso aqui é difícil. Por quê? Porque a emoção é inconsciente. Lembra que nós vimos até agora? O sentimento ele passa pelo processo cognitivo, mas a emoção não. A emoção é inconsciente. Então você tem que aprender a pensar. Você fez uma vez, aí depois, então você tem que pensar depois. Tem uma prática que eu gosto muito, que eu aprendi, é quando a gente vai dormir, tentar lembrar de 3 coisas importantes que aconteceram para nós no dia a dia. Pode ser uma boa, uma ruim, ou terceira, qualquer uma. Aí você tem que pensar, peraí, por que aconteceu isso? Quem estava envolvido? Como eu me senti? Por que eu agi assim? Por que a outra pessoa agiu assim? Por que eu gostei? Por que eu não gostei? Ir a fundo, se estudar. Não é eu gostei porque eu gosto disso mesmo. Não, isso é resposta de criança, gente. Não é resposta de adulto, de muito menos quem quer evoluir, quem quer se conhecer. Livrar-se dos preconceitos. Isso é outra coisa. É muito confortável o preconceito. Você não tem que pensar. Sabe? É comodista, é preguiçoso a gente ter preconceito. A gente tem que quebrar os preconceitos, tem que abrir a mente. Temos que nós termos a nossa própria experiência e a nossa própria opinião sobre aquilo. Se a gente não tem experiência, então não tem que falar nada. Ou então fala, olha, fulano falou isso, eu não sei, porque eu nunca vi, eu nunca experimentei. Visão positiva dos fatos, ou seja, procurar ver sempre o lado bom, o aprendizado, e não ficar se vitimizando. Ai, coitado de mim, eu fiz coisa errada, eu sou o verme do cocô, do cavalo, do bandido, eu nunca vou evoluir, eu vou para o inferno, sabe? Não. Posição positiva. Emoção, então, é ruim ou bom? Né? São as emoções que engatilham os sentimentos, proporcionam a absorção dos aprendizados com as experiências. Veja bem. A emoção, não que ela obrigatoriamente promove o aprendizado. Ela nos dá a oportunidade. Agora, a gente só vai aprender se a gente estiver usando a nossa cabeça, analisando, aprendendo com os nossos erros. Certo? Mas é muito importante a gente ter emoção. Não pode tirar as emoções. Né? Necessários para a evolução da alma. Por exemplo, no caminho esotérico, iniciático, a gente aprende que um mestre nunca é superado pelo discípulo, na verdade, o verdadeiro mestre. Por quê? Porque ele vai comungar das emoções do discípulo. Ou seja, ele vai ter a mesma percepção, consequentemente oportunidade de aprendizado, que o discípulo está tendo. Então ele tem a experiência dele e soma a experiência com o discípulo. Mas isso não precisa ser só entre mestre e discípulo, pode ser entre irmãos, entre mãe e filho, entre irmãos, namorados, esposo, cônjuges, né? Sabe? Isso é possível. Então você não precisa passar aquilo. Em astrologia, eu aprendi uma coisa muito legal, que é a questão das oitavas e das harmônicas. Então, por exemplo, se está no seu mapa astral, que você tem que passar uma determinada experiência para aprender uma determinada coisa, você não precisa passar na sua vida pessoal. Se você ajudar outras pessoas que estão passando aquilo, você também está vivendo. Você está experimentando e você tem a oportunidade de aprender. Entendeu? Então, por exemplo, digamos que no mapa astral a pessoa tem um problema de casamento. Ela não precisa passar esse problema no casamento. Ela pode ser sócia de alguém, né, e aprender na sociedade. Ou ajudar alguém que tem problemas de casamento naquele sentido, como advogado, como psicólogo. E aí vai. Interessante isso, né?
Tentativa e erro, a certeza e confiança. Se a gente não experimenta, tem gente que tem medo de errar. E aí não faz. Não faz, não experimenta. Não experimenta, não aprende. Continua preso, parado, estagnado. Então é tentativa e erro. É muito importante a questão das emoções. Por quê? Através das emoções, através das nossas experiências, que a gente vai ter certeza das coisas. É que nem o Newton falou. Alguém fala para você do que aconteceu lá no Butão, lá no Ceilão, lá com a Blavatsky, sei lá, daqueles pontos, ele foi lá e conferiu. Aí, não tem, pode alguém falar, mas isso aí era tudo mentira. Não, foi lá, filho. Eu fui lá, testei, botei o dedo. Aí é conhecimento seu, experiência sua. Então isso dá certeza e confiança na sua caminhada. A questão da ciência, vamos lá. As emoções, vamos ver o aspecto hormonal. Porque às vezes, gente, eu tive um professor, quando eu fiz psicologia na faculdade, teve um professor que ele não acreditava em psicologia, professor na psicologia, né? Ele era biólogo. Ele falou, gente, não existe negócio de emoção não, é tudo reação química. Tudo reação química. Simples assim. E ele está errado? Em parte não. A gente sabe que quando a pessoa está descompensada, ela vai no psiquiatra, ele passa um remédio e funciona, equilibra a pessoa se ele souber passar, se ele for um profissional, né, habilitado, competente, né? Então, olha, vários hormônios liberados na corrente sanguínea que reforçam as reações autônomas. Então, já é conhecido por nossa ciência a questão dos hormônios. Agora, quando a gente fala de hormônio também, eu citei uma doença, mas quem é normal? Né? Se a gente for hoje, à luz da ciência atual, que a nossa ciência tem muito a crescer e evoluir ainda, mas se a gente for hoje no médico, a rigor, e fazer exames, nós vamos encontrar um monte de doença. Nós somos todos equilibrados, nós temos muitas coisas descompensadas. Tá? E isso tem a ver, nós vamos ver aqui nós vamos na sequência aqui, tem a ver com comportamento, com alimentação, uma série de coisas, né? Mas vamos lá, cada emoção envolve uma química diferente, específica. No caso do medo, por exemplo, olha, um dos hormônios liberados é o cortisol, e na alegria, as endorfinas. Tá? Sistema límbico, olha só, agora vamos entrar um pouquinho mais fundo nesse conhecimento, né? Olha, o sistema límbico é responsável pelo processamento e controle das emoções no cérebro humano. Gente, pelo que me consta, posso estar errado, essa área da endocrinologia e da psiquiatria ainda tem muito para o ser humano aprender. Muito. Já evoluiu bastante, não tenha dúvida, né? E é o melhor que a gente tem hoje, tá? Mas tem muito a evoluir ainda, né? Que aí, olha, você tem chance para ampliar muito mais essa questão das emoções, né? O fanatismo, sei lá, sabe aqueles casos de jovens que saem matando lá na escola, que mata pai, aquela coisa toda? Você olha normalmente na sociedade, são pessoas simples e normais. Ainda na faculdade de psicologia, uma vez eu fui numa palestra de uma médica, ela falou o seguinte, que antes do casamento, o governo deveria obrigar as pessoas a fazer exame de DNA. Por quê? Porque, segundo ela, a psicopatia está no DNA. E é um fator predominante. Se você casa duas pessoas, uma delas tem pendência para psicopatia, o filho vai ter tendência para psicopatia. Não é talvez sim, talvez não, vai. Com certeza. Então você acaba gerando uma geração de psicopatas. Olha só. O sistema límbico, responsável pelas emoções, aprendizado, constituído pelo hipotálamo, hipocampo e amígdalas cerebrais. Você já está pontuando. Quem gosta de estudar aquela tomografia cerebral, por exemplo, né? Eu vi recentemente um vídeo muito interessante de uma pesquisa. Gente, eu não tenho certeza se realmente existe a pesquisa. Na internet é difícil de acreditar em qualquer coisa hoje em dia, né? Mas me pareceu sério. Era um médico falando que houve um estudo sistemático, né? Usando tomografia computadorizada e observando as reações no cérebro
da oração. Só o fato da pessoa colocar a mão assim, o cérebro já reagia, só assim. Então, se você faz um ritual, se você participa de um ritual, imagina. Olha a importância disso. Ah, não, isso é bobeira. Não é não. Não é não. Né? Vou falar um pouquinho aqui, ó. A amígdala é responsável pela detecção, geração e manutenção das emoções relacionadas ao medo. Olha. Então a ciência já definiu que medo tem a ver com a amígdala. A hipófise ou glândula pituitária liga-se ao hipotálamo. Né? A hipófise é tido como a glândula mestra, que vai reger todo esse controle emocional. Por isso que no esoterismo a gente ouve falar tanto, né, dessa questão, pode passar, da questão da pituitária, da pineal, né? O que tem a ver? Olha aí, né? Coisa do dia a dia. Bem, aí que é aquilo que eu falei, hereditariedade, né? Herdamos de nossos ancestrais tanto características biológicas quanto astrológicas relacionadas com as emoções. Isso é normal. Você faz mapa astral do pai, depois do filho. Há uma reincidência de aspectos, né? Como um psicólogo vai falar também, né, que há uma herança do comportamento. Ele aprendeu, ele viu o pai, a mãe sendo assim, ele acaba sendo assim também. Tá? As emoções têm um componente genético em todos nós. Não é fácil mudar. Quando a coisa está no plano mental, né? Se a gente não for teimoso, a gente muda. Se a gente for abrir a mente, né? Vou ver, não, peraí, pode ser que aquela pessoa está certa, a gente consegue mudar. Quando traz para o emocional, já fica mais difícil, porque você tem um apego emocional. Não, mas a minha mãe, querida mãezinha, pensava assim, o meu avôzinho, né? Pensava assim. Quando chega no físico, gente, é complicado. É possível? É. Mas não é fácil. Não queira mudar assim, ó, em 5 minutos, de um dia para o outro, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Por isso que o processo esotérico, iniciático, às vezes dura a vida inteira. Mas se você não começar um dia, você não termina. Você não evolui, você não chega lá. Tá? As emoções, por exemplo, consumo de carne aumenta a agressividade e combatividade da pessoa. Nós, eu e a Letícia, tivemos um pequeno restaurante vegetariano. E às vezes, foi em São Tomé das Letras, né? E às vezes vinha um grupinho de turistas. Um vegetariano e 3, 4, 5 lá carnívoros. Geralmente, vegetariano é menor, né? A quantidade. Oi, você precisa ver, os carnívoros, eles impunham a vontade deles. Não, mas eu não como aqui. Não, mas eu não quero aqui. Não quer saber se a pessoa gosta, ela precisa, se ela não dá conta. Não, ele impõe. E o vegetariano sempre, tá bom, ele cede. Por quê? Porque ele não é agressivo, ele vai brigar. Pra quê brigar, gente? Pra quê? Sabe? Não, o carnívoro ele briga, sabe por quê? Tá faltando um negocinho ali dentro. Olha que interessante, né? Então você percebe a diferença das pessoas pelo que ela come. Né? A pessoa que é muito agressiva diminui o consumo de carne vermelha, principalmente a carne vermelha. Né? Claro que tudo depende do estudo, uma avaliação de um profissional devidamente qualificado. Né? Autocontrole, olha, isso aqui é fundamental. O autocontrole é uma questão de consciência e vontade. Se a pessoa não tiver vontade de se controlar, não tem Jesus Cristo que consegue convencer ela ou exigir que ela se controle. Ela que tem que querer. Ah, mas eu não consigo, e tá bom assim? Quer continuar assim? Você tem que se rebelar. Você tem que se revoltar com essa, sabe, com essa sua incapacidade. Aí precisa de carne. É igual o Mark falou. Tem às vezes, tem um lado ruim, gente, que é bom. A pessoa precisa se revoltar sim. Se a gente não se revoltar, a gente não evolui. Em astrologia, o iniciador é o planeta Marte. Marte é o planeta da guerra. Né? Quem conhece Umbanda, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, o Deus lá em cima, o superior, é Oxalá. Agora, vai num terreiro, quem é que desce primeiro lá? É o Exu. É ele que abre e que começa. E quem que encerra? É o Exu também. Nossa terra aqui é regida por Exu. Ué, eu quero ganhar dinheiro, não consigo ganhar dinheiro. Você vai no terreiro, o que eles vão falar? O Exu faz o trabalho para você. Ganhar dinheiro é com o Exu. Então, é bom o lado ruim quando
conscientemente, né? E com a sua vontade direcionado para fazer aquilo específico. Agora, claro que é muito mais importante aquilo que eu falei ali atrás. A gente se colocar como motivo principal. Não vai no Exu querer uma amarração, falar que a fulana, eu quero que a fulana ou fulano lá fique apaixonado por mim. Não, isso não existe. Isso é horrível, isso é magia negra. Você vai estar atrapalhando o seu processo evolutivo e o da outra pessoa também. É um karma duplo, né? E quando você direciona isso para você, aí sim, aí você cresce, você evolui, né? A base do autocontrole é o autoconhecimento, que parte da autoobservação e autoestudo. Pode passar. Sabe? Então, para a gente se controlar, gente, a gente tem que se estudar. Senão você não sabe onde pegar. Então, dentro da gente, existe um Exuzão bravo lá. Você tem que estudar esse Exuzão. Olhar para dentro, soltar ele. Não soltar ele em qualquer lugar, não, em situações controladas, ambientes controlados, junto com pessoas que vão entender. Mas aí você estuda o bicho. É que nem você domar um cavalo, chuco. Como é que você faz? Solta o bicho lá, você cerca e solta, deixa ele correr que nem doido. Cansar, soltou a energia, a hora que ele estiver mais tranquilinho, você põe uma comidinha de longe. E vai fazendo isso, até que de repente você faz amizade com ele. Um dia você consegue montar esse cavalo. Lembra da carruagem do Mark? É o cavalo. São as nossas emoções. Simples assim. Né? Aqui já passou Vênus, né? Então vamos ver um pouquinho daquela questão que eu falei para vocês, de Vênus e Marte. Né? No mapa astral, Vênus indica os desejos, as necessidades a serem satisfeitas. Tá? Então Vênus é o desejo. Além de ser extremamente prazeroso, Vênus também relaxa e atrai. Se a pessoa está muito tensa é porque ela não está tendo prazer, não está tendo satisfação. Ela precisa disso, né? Aí toma um relaxante muscular, toma um Neuzinho, toma um Valium, certo? Ela fala, mas peraí, eu preciso tomar isso? Não, ela tem que ver qual é a necessidade dela que não está sendo satisfeita. Se ela conseguir satisfazer essa necessidade, acaba a necessidade de tomar remédio. Olha que maravilha, né? Marte no mapa astral age para satisfazer os desejos e necessidades assinalados por Vênus. Sabe aquela história? A mulher fala para o marido, eu gostei tanto daquele vestido lá. Aí ele fala, beleza, agora compro e deu para ela. O que motiva a gente, Marte, é a motivação, sabe? A coragem, é o ímpeto, é o Vênus. Olha como há um equilíbrio, né? Então, isso aqui, por que eu estou falando? Para a gente estudar as nossas emoções, né? Hora passiva demais, hora agressiva demais, sabe? A gente vai estudando esse equilíbrio, né? Marte, ambos compõem a parte inferior da chamada pirâmide Maslow, as necessidades básicas. Quem estudou um pouquinho de administração, conhece as pirâmides Maslow, né? Que é a necessidade básica. Antes da pessoa pensar em alguma coisa, ela precisa comer. Oi, eu tenho que comer. Né? Ou tem que se sentir seguro, né? Que eu vou ter uma casa para morar. Por isso que é tão importante, os políticos gostam das coisas da casa para morar, né? O povo dá valor, porque é muito importante, e é importante mesmo, como não? Vai falar que não? Claro que é, né? Mas tem gente que explora aquilo que eu falei, né? Controlar as emoções é controlar pessoas. Então a pessoa controla a emoção dela e entende o mecanismo de controlar a emoção dos outros e domina. Um dos grandes fatores de dominar é o medo. Medo de ficar sem casa. Isso tem muito isso, né? Em campanha política. Ó, se votar no fulano, vai acontecer isso, aquilo, outro. Ó, cuidado e tal, né? Começo da vida, né? Marte e Vênus, olha, rege os signos de Áries e Touro, que analoga a casa 1 e 2. É o começo da vida. Percebe? É instinto. Não teve o desenvolvimento cognitivo ainda. Não teve o pensamento, o analisar, o aprendizado. É instintivo, nós somos animais antes de sermos animais intelectuais. Somos animaizinhos. Quantos de vocês já não perceberam, por exemplo, que um gatinho parece uma criança de 5 anos, 3 anos, um cachorrinho, sabe? É uma real, é assim que funciona.
A casa 1, olha, é indicador do nascimento e reação instintiva. Aqui tem o nome do Otto Rank, que é um psicólogo, que desenvolveu uma teoria com relação a isso. Ele fala que nascer é uma agressão, é uma violência. Todo mundo já viu cena de bebê nascendo, que é a primeira coisa que ele faz? Chora. Ele chora porque ele quer chorar? Chora porque está gostoso? Não. Quando o ar entra no pulmão, deve arder uma coisa terrível. Percebe? É uma agressão, é uma violência muito grande, né? Então, o nascimento físico é um trauma. Tá? O Otto Rank estudou isso aqui. A casa 2 indica as necessidades da subsistência, sabe? É o chão que a gente pisa. Aquilo que se tirar da gente, a gente fica a ver navios. Pode passar. Aqui na eubiose, a gente aprende essa trilogia, escola, teatro e templo. O que é muito interessante, que a evolução ela tem esse tripé. Não adianta a pessoa só se posicionar num e mais nenhum dos dois, ou só em dois. Tá? Não se sustenta. É que nem quando você enfia um pedaço de pau na areia. Um só não dá equilíbrio nenhum. Dois também não. Agora quando você põe 3, aí já dá equilíbrio. Certo? Então, olha, no mapa astral, a casa 1, da casa 1 à casa 4 seria a escola, né? Tem a ver com a egoidade, infantilidade, apegos e comodismos. Isso aqui tem tudo a ver com as emoções. Tudo a ver com as emoções, né? Olha, mostra a insegurança, o medo, paradigmas, o instinto. Por quê? Porque é aquela coisa animal. A pessoa ainda tem todo o processo animal. Ainda não, ela é um animal. Ela ainda não desenvolveu totalmente a cognição dela, né? Plano e corpo astral, animal, tá? Desejos e raciocínio. Raciocínio não é inteligência, hein? Quantas pessoas vocês já viram que tem até doutorado? Eu tive isso, eu conheci gente assim na faculdade, que eram burros. Ele tinha raciocínio, ele podia ter memória, podia ter conhecimento, informação, mas não tinha sabedoria. E eu já conheci uma, por exemplo, que me lembra que a primeira que me veio na memória foi uma negra, uma senhora negra, lá em São Tomé das Letras, descendente de escravos. Oi, eu conversei com a mulher, era analfabeta. Eu falei, gente, você tem que dar palestra de uma sabedoria. A mulher tem uma sabedoria de vida espetacular, sabe? Aquela coisa do relacionamento, do dia a dia, de família, de vida social. Então, informação, né? Raciocínio não é inteligência, tá? Onde que eu estou? Desejo, raciocínio. Pede e implora, tem a ver com a paixão. Olha, bem criança, percebe? A criança tem uma independência, né? E é uma coisa muito de paixão. Hoje, gente, observa a mídia. O que mais move massas é paixão. Paixão pelo Ivete Sangalo, paixão pelo Flamengo, paixão pelo Corinthians, paixão por um partido político, paixão por um político em si, paixão por um religioso, seja ele qual for. Né? Você controlando as suas emoções, você controla pessoas. Aqueles que estão lá no topo, não se deixam levar pelas emoções. São frios, são racionais e objetivos. Né? Aqui não estou criticando ninguém em particular, tá, gente? Cria karma, olha, gera dor. Né? Então, essa escola a gente tem que entender. É escola, a gente tem que aprender, olhar e observar aquilo que eu falei. A emoção é ruim? Não. Mas a gente tem que olhar, tem que aprender com ela, se estudar. Né? Olha, divide, gera dualidade, vícios e prisões. Prisão, como vai preso no xilindró, vai também, mas a prisão de dogmas, de preconceitos. Por que hoje a gente vê, muitas vezes, as pessoas falar de pensar fora da caixinha, sair da zona de conforto? Porque precisa. A pessoa é muito infantil se ela ficar presa nessas 4 casas, né? Nosso tempo está acabando. Vamos lá, acelerar aqui. Casa 5 é o teatro, olha, aí são sentimentos. Então aqui tem mais a ver com as emoções. Casa 5 tem a ver com os sentimentos, que é o lado humano. Aqui tinha mais a ver com o lado animal, né? Casa 4 é a casa 4.
traz, olha, a razão da vida, a individuação. O que é individuação? É o como, por que eu sou diferente de cada um de vocês. O que eu tenho de diferente? Não é de melhor, não. É de diferente. E tudo que nós temos é missão para ser usado positivamente e construtivamente, né? Olha, é uma área de solidariedade. Tem a casa 6 ali, que você vai ajudar as pessoas de uma forma humilde. Atitude, vivência e autoconfiança. Você desenvolve a autoconfiança que você experimenta. O adolescente, a casa 5, é a casa da adolescência. Ele experimenta, ele vai lá, quebra a cara e acaba aprendendo e adquire autoconfiança, né? A vontade da pessoa desenvolve a vontade, a missão pessoal é uma área, né, de teatro, né, de doa, irradia, né, a casa de razão, une e transcende, olha, tá? A casa 9. A casa 9, em astrologia, para mim, em Juarez, seria o templo. O que é o templo? É o sacro ofício, ou é a casa da espiritualidade. Então, se você tem aqui emoção e aqui sentimento, aqui você tem a transcendência, tá? Você tem a sabedoria que você adquire. O obreiro, como filho de Deus, sabedoria. Abençoa, protege, orienta e estimula, tá? É uma casa de conexão divina, entrega a fonte, a gente se entrega à fonte. Aqui, olha, você quer, eu quero, eu gosto, eu não gosto, eu preciso, eu, né? Aqui é nós, aqui é o mundo, é a criação. A pessoa já não pensa nem no nós aqui, imediata, minha família, a eubiose, o Brasil, não, pensa na coisa como um todo, né? Abençoa, protege, conexão divina, entrega a fonte. Mental abstrato é o tal do supra-humano, né? Ou andrógeno, que o Mark colocou na palestra dele como a próxima, né? A próxima raça. Pode passar. Nidanas e Skandas. Nidanas é usado negativo, né? Une a afetividade egocêntrica, porque ela é imatura, inexperiente e inconsciente, né? A parte física ou instintiva gera uma ação instintiva ou de natureza material. Ação instintiva, né? Então, é a base das emoções. Tendências inferiores relativas à parte física, à parte material, à construção objetiva do universo. Isso é uma chave, é muito importante. O universo é construído com a parte física, né? Se não houver sexo, acaba a humanidade, simples assim, né? Mais denso, Skandas, tendências positivas são as tendências espirituais. Considera o outro sempre, promove a verdade, o amor, a paz e a justiça. Suas ações resultam em equilíbrio ou tranquilidade. Olha o resultado, é diferente, né? Equilíbrio ou tranquilidade, é mais sutil, mais elevado, né? E aqui essa ponderação entre prêmio e castigo, né? Tá entre aspas, porque não é bem assim que funciona a coisa, né? O homem é o que faz e o que pensa, e por essa razão é ele mesmo que premia ou castiga a si mesmo. Gente, isso no Antigo Egito, tem lá o julgamento do coração. Não sei se vocês já viram aquela cena, né, do julgamento de Maat, né, com o coração numa lado da balança e no outro uma pena. Tá? Então, é o próprio coração, não é ninguém, não é o Senhor que vem julgar. A gente sabe quando está certo e quando está errado. Né? Pensamento, emoções, nidanas ou Skandas? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Nós somos governados por nidanas ou Skandas? Estamos satisfeitos com isso? Pode passar, amor. Tentativa e erro, né? Como criança aprendemos o certo pelo feedback recebido com o errado. Precisamos errar. O errar faz parte do processo. Gente, eu sou pai, né? Então todo pai, toda mãe não quer que o filho sofra, mas, por exemplo, que pai que quer que a filha caia de bicicleta? Eu dei a bicicleta à minha filha com todo amor, cuidado, orientei e tal, e eu vi ela cair, perder um dente lá no chão. Não tem jeito, ela é assim que funciona, né? Vai nadar a mesma coisa, vai engolir água. Então o que a gente pode fazer? Estar do lado, apoiando, orientando, acompanhando, tá? Errar faz parte necessária do aprendizado, assim adquirimos certeza e convicção. Autoconhecimento, é olhar para si, é essencial a gente olhar para a gente mesmo, gente. É a base. Então não adianta a gente querer evoluir, querer se desenvolver espiritualmente, né, se a gente não olha para si mesmo. A melhor ferramenta para o autoconhecimento que eu conheço é o mapa astral. Sinceramente. Né? Não querendo puxar sardinha, mas a melhor ferramenta que tem é o mapa astral. Devemos buscar nos conhecer na plenitude.
E evolução, então, é não ser regido pelas emoções. O que significa evoluir? Você não ser massa de manobra. Você não ser um animal. Não ser regido pelas emoções. Você controlar, a pessoa te xinga lá, você fala assim, olha, essa figura não vale a pena, deixa pra lá. Segue o bonde, sabe? Desenvolver o mental, olha, o emocional não é que ele é ruim, não é que tem que acabar. Gente, a gente tem que evoluir, só isso, tá? A gente tem que desenvolver mais o mental. Usar sim o emocional, mas desenvolver o mental. Ter consciência dos sentimentos. Buscar as causas, ir além do dever, né? Nas empresas, por exemplo, que profissional que eles gostam? Aquele que vai além, sabe? Que se antecipa, que não fica esperando o chefe mandar, decidir, certo? Agir em prol de outros. Isso aqui, sabe? É muito importante. A gente agir em prol dos outros. Aquela questão da casa nova. Quando você está lá, você está além do eu, né? Tem que e renunciar ao egoísmo. Pode passar, mano. Então aqui o resumo, olha. Errar faz parte do processo evolutivo, é necessário até, né? O autoconhecimento é essencial. Devemos ter consciência das emoções, devemos controlar as emoções e não acabar com elas. Eu não conheço muito, mas por outras fontes que eu tive acesso, me parece que, por exemplo, no satanismo, eles abolem a emoção, eles querem cortar a emoção, eles não querem ter emoção. Eles acham que a emoção é um ponto fraco, sabe? Que é coisa de fraqueza. Então não vão evoluir, concorda? Não vão evoluir. Evoluir é doação, entrega e renúncia. Isso é evolução. Não existe evolução egoísta. Não existe evolução egoísta. Eu quero evoluir, os outros que se danem. Não funciona assim. Não funciona assim, né? Evoluir é seguir a sua missão. Então você tem que saber qual é a sua missão. Mas para você saber a sua missão, você tem que olhar para si mesmo. Não é ninguém que vai te falar a sua missão, não. Ninguém vai falar a sua missão. Não vai. Não vai. Porque ele não pode tirar, mesmo que ele saiba, mesmo que seja um mestre iluminado, ele não vai querer tirar o seu direito de você descobrir pelo próprio mérito qual é a sua missão. Isso eu tive experiência prática, tá? Evoluir é encontrar a razão da vida. Olha, para que a gente está aqui? Aquela pergunta, né, que o Marcelo, naquele teatro que ele fez do louco, ele se colocou, lembra? O eu superior dele lá. O que você está fazendo aqui? Isso a gente tem que responder. Você está aqui só para trabalhar, pagar a conta, transar, beber, dar risada? Não. Cada um de nós é uma engrenagemzinha de uma grande máquina, na grande criação, na grande obra de Deus. E essa frase aqui, ó, vigilância dos sentidos, é super importante. A nossa dirigente maior ressalta isso aqui, ó, vigilância dos sentidos. Porque é através dos 5 sentidos que a gente tem o ingresso das emoções. Então a gente começa aí. É a hora que entra, porque depois que a emoção veio, aí fica mais difícil você controlar. Gente, um vídeo de só 1 minutinho, tá? E a gente já encerra. Olha, aqui é o nosso canal no YouTube, telefone de contato, Facebook.